Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, como de costume, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Boa noite. Sábado, então, dia 14 de outubro, 8 horas da noite, né? Então, o horário mais flexível no final de semana, como de costume, né? Gosto de reforçar aqui que dias de semana, segunda a sexta-feira, a nossa live tem o horário tradicional das 6 horas da manhã e sábado e domingo um horário um pouco mais flexível. Hoje, às 20 horas, pessoal aí, sábado à noite, começando a se arrumar para dar aquela saída, Oktoberfest rolando aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e nós aqui estamos para mais uma live sobre desenvolvimento pessoal. Hoje a nossa live número 44, são 44 dias seguidos aqui no Instagram falando sobre desenvolvimento humano, sobre temas profundos, porém explicados de uma forma simples e aplicável nas nossas vidas. E hoje não vai ser diferente, esse é o meu compromisso contigo que está aí presente e contigo também que está assistindo a gravação depois, para trazermos temas realmente que façam uma diferença realmente prática no teu dia a dia, na tua forma de ver, na tua forma de pensar, né? Não é só aqui coisinha motivacional, coisinha que entra no ouvido e sai no outro, ou coisas complexas, difíceis de aplicar, coisas profundas, porém aplicáveis e que fazem a diferença. Esse é o meu compromisso contigo que está aí presente. E do que iremos falar hoje? Eu fiz uma enquete agora há pouco tempo, umas 2 horas atrás, no Instagram, falando sobre o seguinte. A primeira pergunta foi: você sabe qual a diferença entre decepção psicológica e decepção biográfica, né? E depois eu fiz uma outra pergunta, né? Qual é a semelhança entre 3 histórias ali de tipos diferentes de sofrimento, de uma jovem, de um adulto, um homem adulto e de um idoso, né? E aí, na primeira pergunta ali, a maioria do pessoal, eu coloquei as opções: sabe a diferença? Não tem ideia? Tem mais ou menos uma noção, mas não muito? Ou sim, sei do que se trata? A maioria respondeu: ixi, não tenho nem ideia, mas alguns responderam também que tinham alguma noção. Provavelmente pessoas também que já conversei de alguma forma ou que já me acompanham aqui no dia a dia nas lives. Depois eu perguntei se a pessoa sabia qual a semelhança entre aquelas 3 histórias ali. E aí também acabou a maioria respondendo: vixe, estou entendendo nada. E isso que é o bom, é justamente isso que eu estou buscando aqui nessas lives, né? Se fosse para vir aqui falar aquilo que todo mundo já sabe, aquilo que todo mundo já entende, aquilo que todo mundo já não teria muita utilidade, né? Ainda que eu seja defensor de que o óbvio muitas vezes precisa ser dito, mas às vezes aquilo que a gente ainda não está percebendo, aquilo que o meu olho ainda não está dando conta de ver, aquilo sim é que pode causar uma mudança substancial nas nossas vidas, na nossa forma de lidar, no nosso dia a dia, e é disso que vamos falar hoje. O título escolhido foi o seguinte: a única decepção que devemos evitar. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe um tipo de decepção que a gente deveria evitar a qualquer custo. Só que olha como é invertida essa situação. Existe um tipo de decepção dessas 2 que eu falava ali, tá? E aí depois tu vai entender o que significa cada uma delas. Existe um tipo de decepção que a gente vive a maioria das pessoas, né, vive uma vida inteira evitando de causar, evitando de se decepcionar com um tipo de decepção. Foge o máximo que pode, né? Evita, faz de tudo para evitar esse tipo de decepção. Esse tipo de decepção é a decepção psicológica. Eu faço tudo, eu me coloco em defesa, eu não saio para o mundo, eu não me expresso, ou então eu estou o tempo todo julgando, tudo para que eu evite essa decepção psicológica. Por outro lado, existe um outro tipo de decepção que acaba não sendo levada a sério, que é a decepção biográfica. O que é a decepção psicológica e o que é a decepção biográfica? A decepção psicológica são aquelas
frustrações do dia a dia, aquelas afetações, né? Por exemplo, uma decepção amorosa, né? Terminou um relacionamento, uma decepção profissional de trabalho, poxa, fui lá, fiz uma entrevista de emprego e não passei, fui lá apresentar um trabalho na escola e o pessoal não gostou, vim aqui fazer uma live e não tinha ninguém, esses tipos de decepções psicológicas, né? E qual é o tipo de decepção biográfica? Biográfica significa a nossa história, né? Vocês já ouviram falar, às vezes, algum livro, o livro sobre a biografia do fulano de tal. É um livro que está falando sobre a história daquela pessoa, né? E a decepção biográfica é quando a gente decepciona com a nossa história, com a história que a gente escreveu ou que deixou de escrever. É quando a gente olha para a nossa história e diz assim, poxa, quem foi que viveu essa vida? Porque eu olho para trás e digo, não fui eu que vivi essa vida. Esse é o tipo de decepção biográfica. Só que ela é tão sutil que a gente passa às vezes uma vida inteira sem olhar que a gente está decepcionando essa história biográfica o tempo inteiro, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, essa é a abertura para que vocês entendam o que é a decepção psicológica e o que é a decepção biográfica, tá? Agora, a gente vai entrar a fundo no assunto para entender como que isso pode ser articulado, por assim dizer, na nossa vida e onde que se encaixa aquelas 3 histórias que eu trazia lá naquela enquete, né? Então, vamos lá. Imagina o seguinte, tá? Existe aqui um senhor idoso, tá? Um senhor idoso que chegou ali no auge dos seus 65 anos. E aí, o eixo narrativo, né? A motivação central desse senhor ao longo da vida inteira dele era uma busca por um prazer, uma luxúria. Ele não se importava ali a vida inteira dele se ele precisasse trair, se ele precisasse ser desleal, né? Se ele precisasse trair a esposa com a faxineira, se ele precisasse sair com a mulher do vizinho, né? Se ele precisasse qualquer coisa assim em busca daquele prazer, daquela luxúria, ele deixava tudo de lado. Para ele, o tema central da vida dele inteira era aquilo ali. Era o desejo, era o prazer a qualquer custo, né? Ferre-se os meus princípios, as minhas virtudes, os acordos, né? As escolhas, as decisões que eu fiz para a minha vida. O tempo todo o que vale é isso. Sabe? Normalmente aquele cara que tá ali na roda de amigo contando vantagem, porque eu peguei fulano, eu fiquei fulano, e aí o cara tá num relacionamento e não tá olhando para isso, e o tempo inteiro falando disso. O tema central dessa pessoa ao longo da vida foi esse. Falando de histórias reais aqui, tá? Todas essas histórias não são abstrações, são exemplos. Óbvio que jamais eu vou ficar citando aqui nome ou isso aqui, porque não é isso que interessa, tá? O que interessa é pegar a moral da história, pegar a mensagem que existe por trás disso aí, tá? Então esse é o primeiro ponto, tá? Aí chegou na certa fase adulta ali, idosa, né? Esse sujeito chegou ali nos seus 65, 70 anos, e aí ele passou por uma situação, não cuidava muito também da sua saúde, porque não era algo muito importante ali, né? Para ele, acabou entrando numa fase em que ele se depara com uma disfunção erétil, né? Aquela coisa, né? Não sobe mais. E aí, esse sujeito se coloca numa situação de total sofrimento. A vida dele naquele momento acabou. Ele se coloca para as pessoas, a narrativa dele para as pessoas minha vida acabou. Agora eu não consigo mais ter prazer, agora eu não consigo mais gozar da vida em termos daquilo que ele considerava que era o importante para ele, né? Ele passou a vida inteira olhando para isso e agora chegou um momento da vida e ele não consegue mais isso. Então ele se coloca num profundo sofrimento por conta disso, tá? Essa é a primeira história, tá? Depois temos uma segunda história. A história já é de um homem de meia idade, né, que num dado momento da sua vida ali, né, a sua vida, o seu tema central, a sua motivação central, assim como na do idoso era aquela coisa do prazer, né, desse rapaz era o dinheiro, né, era poder desfrutar de tudo aquilo que o dinheiro proporciona, né?
Então eu tô aqui, pô, tenho dinheiro para comprar, trocar de carro, tenho dinheiro para fazer minhas viagens, para fazer minhas festas, né? Para sair, para curtir com meus amigos, para conhecer todos os lugares do mundo. E o eixo, né? O eixo central, o eixo narrativo da vida daquela pessoa o tempo inteiro foi isso, né? Era aquilo ali que importava. O importante era poder desfrutar de tudo que o dinheiro proporciona. E aí, num dado momento, quando ele entra na vida adulta, em algum momento acontece algum contexto onde ele é privado de seus recursos financeiros. Esse senhor, no momento da sua vida, ele se vê privado de recursos financeiros, porque ele acaba precisando gastar com outras coisas, tendo outro tipo de custo, e naquele momento, o que vem dentro do peito daquele homem é: a minha vida não tem mais graça. A minha vida, de certa forma, acabou. Essa vida não tem mais sentido, essa vida não tem mais graça, porque agora eu não posso mais fazer minhas viagens, eu não posso mais desfrutar do dinheiro que eu desfrutava anteriormente, agora eu estou privado disso. Tá? Então, esse passa a ser a narrativa central desse homem, desse segundo exemplo que eu trouxe. E agora, um terceiro exemplo, um exemplo um pouco mais complexo de se entender, mas que também se encaixa, e aí vocês vão depois começar a entender a semelhança de uma coisa a outra. Aí é um exemplo de uma jovem ali, nos auge dos seus 28, 30 anos também, que passou a vida inteira também com a seguinte tema central, né? Era a seguinte narrativa ao longo da sua vida: o que importa na vida é curtir o dia de hoje, o que importa é a gente tá sempre se divertindo, tá sempre na alegria, o que importa é a gente curtir o momento, né? Então, esse era o tema central dessa pessoa, né? Não importa muito o que vai acontecer depois, né? O que importa é a gente curtir mesmo, né? É melhor aquele velho clichê, né? É melhor acordar arrependido do que dormir com vontade. Esse é o eixo narrativo, é o tema central dessa pessoa. E aí, por conta desse tema central, dessa motivação no peito dessa pessoa, ela vai fazendo de escolhas e escolhas que vão decepcionando outras pessoas, às vezes não se importando muito, às vezes pisando um pouco num ou no outro, e ela vai escrevendo a sua vida da seguinte forma: o que importa é curtir o momento, o que importa é o que está aqui para me alegrar, ferre-se o resto. E aí, num dado momento, essa menina acaba entrando num estado depressivo, não entende muito bem porquê, mas continua ali, né, mascarando aquela dor, né, de certa forma entrando daqui e dali, baladas e bebidas, e o tempo todo para meio que uma fuga, de não querer olhar muito bem aquilo ali que está acontecendo. E aí, num dia, entrando numa certa lucidez, essa pessoa, ao sair de uma festa ali, né, tinha se embriagado, não podia estar ali dirigindo e acabou sendo pega numa blitz, né? E aí você pega numa blitz, essa pessoa perdeu a carteira, só que a carteira de motorista dessa pessoa, dessa jovem, era o que dava a sustentação para ela continuar no trabalho dela. O trabalho dela que ela tanto amava, por afinal esse trabalho que gerava esses recursos financeiros para ela poder curtir a vida todos os dias, a qualquer momento, dependia dessa sua direção, dependia dessa sua CNH, dependia de ela estar apta para dirigir. E aí, naquele momento, num momento de reflexão, num momento de olhar um pouco para o interior, como alguém de repente cai numa lucidez que há tanto tempo não caía, essa pessoa olha para dentro e diz: o que eu fiz com a minha vida? Olha onde eu fui parar. Óbvio que não foi por causa da CNH que ela perdeu. Óbvio que não foi por isso. Aquela verbalização que saiu da boca daquela pessoa era algo que dizia mais ou menos assim: ó, eu fui indo de ilusão em ilusão até chegar nesse momento aqui onde eu estou tendo 1 minuto de lucidez e olhando o que eu fiz com a minha vida, onde eu fui parar. Aquela pessoa olhava para trás e dizia assim: ó, não sei quem viveu essa vida aí. Eu não sei, ainda que o meu discurso ainda central seja o aproveite a vida, o que vale é o que a gente faz agora, amanhã não se sabe. Ela olha para trás e diz: poxa, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que está acontecendo. Como um breve relapso ali. Tipo, agora eu estou me olhando, eu estou de frente de um espelho, né? Ainda que seja somente a perda de uma CNH.
Tá? Então, o que essas três histórias, essa história do senhor idoso, essa história do homem adulto e essa história da menina jovem tem a ver? Qual é a semelhança, né, que tem uma história ou outra, né? Poderia ficar aqui perguntando para vocês, quem quiser responder, fique à vontade aqui para interagir, né? Agora, o que tem em comum? O que tem de semelhante em todas essas histórias? Alguns de repente vão dizer, é o sofrimento, todos eles estão sofrendo. Não, tudo bem, mas o que é que está causando? O que é que está causando esse tipo de sofrimento, esse tipo de dor, essa sensação de tipo, o que eu fiz? Né? Isso que eu chamo de decepção biográfica, né? No peito dessa pessoa. Ora, se as tuas motivações, se as nossas motivações, né? Se aquilo que está no centro do nosso peito, né? Aquilo que está no nosso eixo ao longo da nossa vida, forem essas coisas que eu chamo de coisas finitas, coisas que acabam, breves momentos, né? Coisas prazeres momentâneos, coisas que podem ser proporcionadas externamente, mas que muitas vezes não preenchem internamente, é óbvio, por definição, em algum momento da tua vida, isso vai te causar uma dor. Por definição, não é porque eu estou falando ou porque eu estou discursando sobre isso ou porque eu estou um discursinho bonito. É porque se aquilo ali é algo que é finito, é algo que em algum momento vai acabar e o teu apego total é voltado para aquilo ali, no momento em que aquilo ali acaba, tu perde o teu chão. É como se tu perdesse a tua identidade. Eu passei uma vida inteira me identificando com esse tipo de história, com esse tipo de biografia. Quando isso é tirado de mim, porque em algum momento isso é tirado, tudo que existe no mundo, tudo que existe na matéria, no mundo físico, em algum momento vai ser tirado da gente, né? Eu não sei, essa talvez seja uma das maiores dificuldades da gente saber, o que a gente mais foge, é o que não é legal de se falar, mas que é a única coisa que ninguém pode negar, em algum momento vai ser tirado. A gente olha para a nossa história e diz, quem era essa pessoa? No momento em que isso é tirado, eu olho, poxa, quem viveu essa vida? Quem que estava vivendo aquilo ali que não era eu? Porque o meu tema central foi isso daí, né? Então, dito de outro modo, a semelhança entre esses tipos de história eu estava identificado com algo que não era eu, com algo que poderia ser removido e retirado a qualquer momento da minha história. Aí talvez alguns nesse momento, escutando tudo isso, estão dizendo assim, mas então você está dizendo que a gente não deve ter prazer, a gente não deve buscar pelas coisas boas, pelos momentos bons da vida. Não distorça a história. Em momento algum estou falando isso. Quem me acompanha já há um tempo aqui, nessas lives aqui, sabe que eu estou o tempo todo dizendo o seguinte, a vida é uma articulação entre o mundo material que a gente está vivendo e o mundo imaterial, ou seja, os conceitos que existem dentro de mim. Então, para ficar bem didático o negócio, estão acontecendo o tempo todo experiências externas, né, estímulos externos que entram para dentro de mim através dos meus olhos, dos meus ouvidos e das minhas sensações, né, meu senso de percepção. Essas informações estão o tempo todo sendo jogadas aqui e aí é feita uma articulação entre o que acontece fora e o que acontece dentro. E o que acontece dentro é a nossa capacidade de criar conceitos. Só o homem, só a mulher, só o ser humano tem a capacidade de fazer isso, de criar conceito. Ora, de que conceitos eu estou falando? Estou falando de conceito de justiça, eu estou falando de conceito de lealdade, de bondade, de coragem. Essas coisas que não tem como pegar, de felicidade. Não tem como te chegar no mercado e pedir 1 quilo de felicidade. Tu não tem como bater na porta do vizinho e pedir uma xícara de fé. São coisas que são conceitos, são abstrações, mas que muitas vezes é o que nos mantém de pé quando o meu foco está nisso, independente do que está acontecendo externamente. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Ora, se eu estou olhando o tempo todo para essas coisas que estão ali fora e isso é o eixo, isso é o tema central da minha vida, por definição, em algum momento, eu vou acabar sofrendo com isso, porque foi tirado aquilo que era a base, foi tirado aquilo que era o chão para mim, aquilo que eu narrei a minha vida inteira, né? Como na história do idoso, a história dele era o tempo todo falando sobre prazer a qualquer custo, era tudo aquilo ali era o que importava para ele, como na história do homem adulto,
que tudo ali para ele era as suas questões financeiras, e na história da menina que também era tudo, o importante era curtir o momento e o resto que se foda. Tá? Por definição, em um dado momento essas pessoas olharam para trás e perceberam, poxa, quem que viveu essa história? Quem viveu essa história não fui eu. Né? Isso foi tirado de mim, agora eu não sei mais quem eu sou. Pronto, acabou, eu perdi minha identidade. Né? Então essas são as semelhanças. E por que eu falei sobre a diferença entre a decepção psicológica e a decepção biográfica? Né? E por que no começo eu falei que uma a gente está o tempo todo evitando e não deveria evitar, e a outra a gente não está olhando? Esses exemplos que eu citei, esses 3 exemplos que eu citei, né, são exemplos que servem para a gente olhar de exemplos que não estão olhando para a sua biografia, ou não estão olhando como deveriam olhar para a sua biografia, para salvá-la. Né? Como diria Ortega y Gasset, um filósofo espanhol, eu sou eu e minhas circunstâncias, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se eu não a salvo, eu não salvo a mim mesmo. É a pessoa que não está olhando para a sua biografia. Enquanto isso, de outro lado, eu estou o tempo todo querendo evitar decepções psicológicas, né? Eu estou o tempo todo, eu não dou aquele passo, né? Eu não tenho a coragem de desenvolver aquele projeto, eu não tenho a coragem de, sei lá, me declarar para aquela pessoa que eu amo, eu não tenho coragem de ir ali pedir perdão para uma pessoa que é importante na minha vida, porque eu estou o tempo todo evitando decepções psicológicas, né? Não é tão raro assim situações em que pessoas que eu estou atendendo estão ali diante de uma situação em que elas querem poder reconciliar com alguém e elas dizem, poxa, o que eu mais queria era poder reconciliar com aquela pessoa, às vezes uma amizade, às vezes um familiar, às vezes um relacionamento amoroso, e elas falam, poxa, mas eu tô com medo de ir lá pedir perdão e a pessoa não aceitar. Mas olha, o que tem a ver uma coisa com a outra? O teu norte, o teu objetivo é que a pessoa aceite, né? O que tu está se importando é o resultado do que vai ser daquilo ali, ou em tu ir lá e fazer o que precisa ser feito, que é ir lá e realmente pedir perdão, é ir lá realmente, né, dizer para a pessoa dos teus arrependimentos. É o que importa nisso daí no fim das contas, né? Isso é a diferença do mundo material e do mundo imaterial, e de eu não saber fazer essa articulação. Esse primeiro exemplo, que é a pessoa que só está pensando em eu só vou se tiver o retorno, mas também se não der muita bola, então já me arrependi de ter ido, não devia nem ter ido. Essa é a pessoa que está pensando somente na porra do seu próprio umbigo. Né? Ela está olhando somente ali para aquilo que está ali na matéria, ela não está sabendo fazer essa articulação entre uma coisa e outra. Enquanto a outra, ela está olhando para o quê? Poxa, eu estou olhando para aquilo que é o conceito, é aquilo que eu chamo de material. É a bondade, é o gesto nobre, é a gratidão talvez por aquela pessoa, né? É a lealdade, é a honestidade de ir lá e ser sincero e falar para aquela pessoa o que tu precisava ser feito. Ora, o resultado disso a gente não sabe. E a gente pode falar disso de uma forma profunda e pode também trazer para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a nossa vida profissional. Né? Imagine vocês agora, se eu tivesse aqui, né, antes de fazer essa live, pensando, poxa, mas será que eu devo fazer? E se eu fizer e não tiver ninguém? E se eu tiver e ninguém me der ouvidos? E se eu fizer e só tiver meia dúzia de pessoas, como normalmente é o que tem? Então eu não vou fazer. Né? Eu não vou fazer por quê? Porque eu estou evitando decepção psicológica, eu estou evitando frustrações. Só que muito pior do que esse tipo de decepção é a decepção biográfica que vem depois, quando tu deixa de fazer o que precisa ser feito e olha para trás para a tua história e diz assim, poxa, eu vivi uma vida que não era a que eu devia ter vivido, que não era a que eu queria. Eu evitei o tempo todo aquilo que estava pulsando aqui dentro do meu peito para poder fazer algo realmente que fazia sentido e eu deixei isso de lado. Né? Então, assim como eu trouxe esses exemplos anteriores, né, de decepções biográficas, né, no sentido negativo da coisa, né, eu quero trazer também aqui alguns exemplos, e aí é questão empírica mesmo, né, são experiências das quais eu vivi. Não quero trazer essa história aqui como se eu fosse um tipo de exemplo, até porque eu também sou ciente das minhas misérias interiores, eu também sou ciente do tanto de decepções biográficas que eu já cometi ao longo da minha vida. Né? Então não é para me colocar aqui como exemplo, mas é para trazer bons exemplos para que a gente possa olhar para isso e entenda, poxa, eu olhei aquelas 3 primeiras histórias ali, poxa, e eu consegui entender claramente, né?
o tipo de decepção biográfica, né? Por qual motivo aquelas pessoas estão hoje tendo esse tipo de sofrimento. E agora olhar para outras histórias aqui, do qual eu faço o inverso. Eu olho para uma história assim, momentos da nossa vida, talvez recortes que a gente olhe para aquilo ali e diga assim, poxa, essa história valeu a pena ser contada, tá? Então, eu vivi dois momentos assim pontuais na minha vida que talvez sejam momentos que eu diga assim, poxa, esse momento eu nunca mais esqueci. Esse momento assim me ajudou a construir realmente uma história biográfica. É aquela coleção de histórias que tu olha e diz assim, puxa, ali eu fiz o que precisava ser feito, ali valeu a pena, ali foi uma história que vale a pena ser contada, né? Não estou falando aqui de momentos, olha, os momentos mais felizes da tua vida, o momento mais alegre, não é disso que eu estou falando, né? Eu estou falando de momentos onde eu fui lá e realmente fiz o que precisava ser feito ou que eu tive um retorno realmente de que, poxa, valeu a pena ter levado a vida de um certo modo em algum ponto, tá? Então, teve um dado momento em que eu estava lá no interior, na casa da minha mãe, já era mais do que adolescente, e aí chovia muito, e tem um certo declínio de um lado da rua para outra, né? E aí a casa do vizinho lá da frente de onde morávamos estava alagando, começou a alagar porque chovia muito e a chuva não parava e acho que deve ter em algum momento aconteceu de trancar uma parte lá do terreno do vizinho e começou a alagar, e aí começou a alagar e a casa do vizinho estava começando a entrar água para dentro e molhando alguns móveis. Naquele momento, sem titubear, né? Estavam ali em poucas pessoas fazendo aquilo ali, tentando retirar os móveis. Eu fui ali, coloquei um tênis, atravessei a rua debaixo da chuva e fui lá ajudar os vizinhos a carregar os móveis para um outro lado da casa onde não tinha essa parte da enchente. Parece uma ação assim que é básica, né? É uma ação tão é o mínimo que se pode fazer, né? É o mínimo, né? Mas talvez naquele momento ali, foi pela primeira vez eu tive um movimento no meu peito que dizia o seguinte: poxa, agora pela primeira vez talvez em toda a tua vida, tu fez algo em que tu não estava olhando para o teu umbigo, tu fez algo em que tu não estava querendo o reconhecimento de ninguém, tu fez algo realmente, tu teve um gesto nobre, tu teve um gesto bom de ajudar sem desejar nada em troca, sem querer aplausos. Foi a primeira vez talvez na minha vida que eu fiz isso. E aquela sensação me deu me trouxe algo no meu peito e dizia assim, poxa, eu fiz o que precisava ser feito, eu fiz o que um ser humano deveria fazer. E até hoje eu lembro dessa história, essa foi uma delas, né? E a outra também, que aconteceu recentemente aí, eu acho que a minha filha aí, minha princesa, tá aí na área também, eu falei com ela antes que eu ia contar essa história, pedir autorização para ela, e aconteceu também uma história que também tem muito a ver, vocês vão ver que tem muita ligação com isso, né, de qual é a biografia que vale a pena realmente ser escrita, né. Eu me peguei em um dado momento em algum certo conflito ali entre amigos, entre pessoas importantes, onde a gente estava fazendo um tipo de debate, um tipo de discussão, onde a gente debatia realmente ali valores, né? Coisas que eram importantes para mim, coisas que eram importantes para outras pessoas. E aí eu acabei me vendo num debate onde eu queria passar para aquela pessoa que estava ali debatendo sobre o porquê que eu acreditava numa determinada posição, porque a minha defesa era pelo valor da honestidade, né? Então eu queria poder passar para aquela pessoa, mas o debate ele acabava não entrando em conflitos que não avançava. Aí eu pensei, poxa, vou usar da articulação da minha comunicação, eu vou contar uma historinha abstrata aqui, vou inventar uma historinha para ver se dessa forma fica mais claro para essa pessoa. E aí naquele momento eu comecei a falar para aquele meu amigo, ele, olha só, aconteceu o seguinte agora, aconteceu uma experiência lá no meu trabalho, está tendo uma transição de setor e eu vou ter a oportunidade, eu inventei essa história, tá? Essa história não existe, eu estou tendo uma oportunidade ali de passar para um setor financeiro onde eu vou ficar responsável pelas finanças da empresa. E segundo um colega meu ali me falou, ele disse que dá para desviar um bom dinheirinho dali, né? Dá para conseguir ter algumas vantagens, assim, né? Dá para fazer uma articulaçãozinha ou outra aí que dá para dar uma boa ajuda no final do mês. E aí aquela pessoa que eu estava debatendo ali naquele momento, ela recebendo aquela informação, o primeiro movimento que veio no peito daquela pessoa foi o seguinte, ela olhou para mim e disse assim, cara,
mas tu já pensou, se alguém descobre, tu vai preso. Foi o primeiro movimento que veio no peito daquela pessoa, foi uma reação instintiva. A primeira coisa que ela falou, mas cara, tu já parou para pensar, e se alguém descobre, tu vai preso? Esse foi o primeiro movimento que veio na fala daquela pessoa. Aí eu aproveitei e disse assim, tá vendo aí qual é a diferença do que a gente está falando? Né? A tua preocupação, o teu foco, o teu eixo central em relação a isso é não faça para não ir preso. Não faça o que é errado ou deve ser visto como errado, né? Porque a gente estava falando de algo desonesto, porque tu vai ter uma consequência física, né? Tu vai ser preso. Quando, na verdade, o que eu estava querendo dizer para ele é não faça porque não deve ser feito. Não faça simplesmente porque é errado. Né? Isso não tem nada a ver com moralismo. Você é olhar para a coisa, para a verdade, para uma mentira, porque é bom, porque é mal e decidir. É só isso. E aí eu tive uma ideia, né, de, poxa, acho que... Aí um dia conversando com a minha filha, eu disse, poxa, acho que é um bom momento de eu testar para ver se realmente aquilo que eu procuro assim levar para a vida da minha filha, se realmente funcionou, se realmente valeu a pena. Aí talvez no momento algum implicante vai dizer assim, mas então você mentiu. Meu filho, deixa eu dizer uma coisa, se tu lida com esse tipo de coisa que pode levar alguém a algo bom e tu olha para isso e só o que tu consegue enxergar é a coisa da mentira, tu é o tipo de cara que quando se chega tu tem um amigo judeu que tu tá escondendo na tua casa e chega um nazista e te pergunta onde está o teu amigo judeu, para tu não mentir, tu vai dizer, olha, meu amigo judeu tá escondido aqui, ou seja, tu colocou a vida do teu amigo nas mãos de um nazista, entende? Então nem tudo é sobre, mentira, é verdade, é a escolha do bem, tá? Então para de ser implicante e foca na mensagem, tá? Então a mensagem que eu queria naquele momento, eu chamei a minha filha e aí falei, olha filha, contei a mesma história, exatamente a mesma história que eu havia contado para esse meu amigo. Olha, está acontecendo uma situação assim, assim, assim no meu trabalho, e aí usei elementos talvez, né, que poderiam ser motivadores de repente para minha filha naquele momento, né, tipo, de repente tu está querendo aí, né, fazer uma faculdade de medicina, pode ser que isso aí ajude, né, seja um meio para a gente chegar lá. E naquele momento, quando eu falei de uma maneira bem séria mesmo, né, contando aquela história assim, né, como se fosse realmente uma verdade. E naquele momento, quando eu fechei a boca, a primeira coisa que saiu da boca da minha filha foi, pai, para com isso. Eu sei que tu não faria isso. Tu está contando essa história aí, mas eu sei que tu não faria isso. E mais a mais, até porque se isso fosse uma verdade, a gente não precisava disso. A gente pode encontrar outros meios para eu poder fazer a minha faculdade. Não precisa entrar por esse lado, porque esse lado é errado. Naquele momento, né, que minha filha falou isso, para mim foi um dos momentos mais incríveis, mais pontuais da minha vida, que foi aquele momento que tu diz assim, poxa, valeu a pena, né? Valeu a pena tudo que foi construído até aqui em termos de educação, em termos de passar princípios, em termos de passar valores, não no sentido de querer ser exemplo. Poucos tempos atrás eu fiz uma live falando justamente sobre isso, né? Sobre sair dessa neurose de querer ser exemplo. O exemplo ele vai ser uma consequência de uma causa. Qual é a causa? Ensinar bons princípios, ensinar virtudes, ensinar o que é certo, ensinar o que é errado. Naquele momento, quando a minha filha verbalizou isso para mim, foi um dos momentos assim que eu olhei para a minha história biográfica e disse assim, poxa, valeu a pena, né? Então, com isso, eu trago esse segundo exemplo para dizer qual é a diferença das decepções psicológicas que tu está evitando ao longo da tua vida, né? Pela defesa muitas vezes de uma autoimagem, por não querer uma frustração, por não querer uma crítica, e por outro lado, né, tu tá deixando tu tá entrando em decepções biográficas porque tu não tá cuidando da tua história, porque tu tá focando em coisas finitas, porque o que tá centralizado no teu peito são essas coisas materiais e finitas. Volto a dizer, não é sobre não desfrutar, não é sobre não ter prazer, não é sobre... isso faz parte, somos uma articulação entre o que está fora e o que está dentro. E o que está fora também é devido, né? É ótimo, né, sentir prazer, é ótimo ter alegrias, é ótimo compartilhar momentos. Agora, se isso se torna o tema central da tua vida, e não os conceitos, e não aquilo que está no mundo imaterial, saiba, em algum momento da tua vida,
tu vai ter sofrimento. Em algum momento tu vai ter dor. Não o sofrimento inevitável, mas esse sofrimento por acreditar que aquilo ali é tu. Porque por acreditar que aquilo ali é o teu centro, aquilo ali é tudo para ti, né? Aí ferrou. Em algum momento aquilo ali vai ser tirado de ti. É óbvio que se eu for olhar para as coisas materiais e for me perguntar, olha, tu prefere andar de bike do Itaú ou andar de Porsche? Poxa, é óbvio, eu prefiro andar de Porsche. Ah, tu prefere estar obeso ou estar magrinho? Óbvio, eu prefiro estar magro. Ah, tu prefere ter dinheiro na conta ou estar ferrado financeiramente? Óbvio, eu prefiro ter dinheiro na conta. É óbvio, tu prefere estar num ótimo relacionamento ou num relacionamento ruim? Eu prefiro estar num ótimo relacionamento, é óbvio. Todas essas coisas materiais boas são ótimas de se ter. Agora, se para onde tu está caminhando é para um abismo, olha, aí eu já não sei. Aí talvez seja melhor tu ir a pé do que tu ir de Porsche, né? Porque se tu tá indo pro abismo, se tu ir de Porsche, tu tá indo mais rápido. Tu vai chegar mais rápido no abismo, né? Se tu ir a pé, dá tempo de pensar um pouquinho, né? Nas cagadas que tu tá fazendo. Então, cuida disso. Cuida onde é que tá o teu eixo central. Cuida onde é que tá essa tua narrativa central. Para onde que tu tá se direcionando, para onde tu tá caminhando. Ah, mas agora não dá mais tempo. Eu já tenho 70 anos de idade, já ferrou tudo. Ah, como dizia Vitor Frankl, meu filho, não importa se tu tem 20 minutos ou se tu tem mais 20 anos, o que tu tá fazendo, nós não somos seres completos, nós só nos tornamos seres completos depois do nosso último suspiro. Enquanto a vida está acontecendo ainda, nós não somos completos, ainda dá tempo de escrever uma história melhor, de ter um eixo biográfico melhor, de não ter essa decepção biográfica, tá bom? E é isso, no fim das contas, que eu desejo para vocês, tá? Então, essa foi a nossa live de hoje, a nossa live número 44, né? A única decepção que deveríamos evitar. Espero de verdade, de coração, que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, né? Não deixa isso parar aqui, manda, né? Clica no aviãozinho, manda para mais pessoas, né? Ajuda para que essa mensagem chegue para mais pessoas, talvez pessoas que precisam escutar um pouco disso, que talvez estejam com esse tipo de sofrimento que tem mais a ver com aqueles primeiros exemplos que eu tinha dado, né? E se não gostou realmente, aí tudo bem, aí eu entendo, não compartilha com ninguém se não fez sentido, mas se fez, o bem é difusivo, né? Quando tu vai numa hamburgueria lá e come um hambúrguer que é bom, tu divulga aquela hamburgueria para outra pessoa. Aqui é o meu momento de pedir também, se tu gostou da live, se valeu a pena, se fez sentido, se ficou até aqui, até agora, compartilha também, leva isso para mais pessoas, para que elas também possam ter acesso a esse conteúdo que eu julgo em termos de desenvolvimento pessoal não se encontra em outros lugares, tá bom? Toda a modéstia à parte aqui no meu coraçãozinho. Então, agradeço pela presença de todos vocês aqui, deixando meus agradecimentos, Karen França, Ludi Emily, Maurício, Isadora, minha princesa, meu amor, beijo, grande Fabinho Signorelli, meu irmão Bruninho Klimel, minha dupla de ataque, Lise Maria, Dani Klaus, Giza Machado, Ju Ribeiro e Dona Salete. Um grande beijo, grande Dona Salete presente, que honra ter a senhora aqui. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus. Amanhã estaremos aqui novamente para, se Deus quiser, para a nossa live número 45, tá bom, pessoal? Um grande beijo, um ótimo final de sábado, um bom começo de domingo a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.